Nosso tema para este ano é convite ao discipulado. E esse convite ao discipulado tem múltiplas facetas, múltiplas dimensões. Tem vários aspectos. E hoje de manhã e os domingos que se seguem no mês de outubro, nós estaremos abordando que o convite ao discipulado é viver, é estar, é se colocar nas mãos do oleiro. Hoje de manhã, na mensagem da manhã, o Augusto abordou a experiência de Elias se colocando, o desafio de aceitar, andar sob a direção de Deus, a condução de Deus, por isso mesmo nas mãos do oleiro. E hoje à noite nós vamos continuar essa temática. E antes de nós lermos o texto bíblico que se encontra em Jeremias 18, nós vamos ver um pequeno vídeo que é como um oleiro trabalha, para que a nossa leitura do texto fique mais compreensível ao ver um oleiro trabalhando. A casa do oleiro, eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me. Fácil, né? Não é simples? Vamos agora ler o texto de Jeremias, capítulo 18. E eu acho que fica mais fácil para a gente entender.
Jeremias capítulo 18, versículos 1 até o versículo 10. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Este texto é um episódio na caminhada, no trabalho do profeta Jeremias, como seu ministério perante o povo de Israel. E nós vemos que antes que Jeremias pudesse ministrar, antes que Jeremias pudesse servir como profeta, Deus já estava moldando a vida do profeta Jeremias. No capítulo 1, no versículo 5, que fala da vocação de Jeremias, Deus diz a Jeremias, quando ele alega ser ainda uma criança incapaz, que ele não tem condições de fazer aquele trabalho que Deus está lhe chamando, Deus lhe disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já havia te chamado, escolhido. É interessante que a expressão formar-se, do verbo formar, em hebraico o verbo formar quer dizer yatzer. Yatzer. E a palavra oleiro significa iotzer, ou seja, mudança apenas de uma vogal. O oleiro forma. Em outras palavras, Deus estava como oleiro já moldando, formando Jeremias desde o ventre da sua mãe para este ministério, para esse trabalho, no qual em determinados momentos foi muito pesado, foi muito difícil, porque houve um tempo que Jeremias chegou a desanimar e a desesperar da própria existência. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele havia nascido. Jeremias viveu no período em 3 reis. Ele nasceu e cresceu no período do rei Manassés. O rei Manassés reinou em Judá cerca de 55 anos. Foi um dos piores reinados para os judeus. Manassés introduziu a prostituição cultual, reintroduziu os cultos que o rei Ezequias havia banido, reintroduziu a idolatria, e houve um momento que o rei Manassés sacrificou o próprio filho a um desses deuses. Tamanha era o disparate espiritual que Israel viveu debaixo do perverso rei Manassés. E ele foi sucedido pelo seu filho Amon. Mas Amon reinou cerca de 2 anos apenas,
e Amon foi assassinado. E o filho de Amon, o rei Josias, que todos nós já ouvimos falar a respeito do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, mas aos 18 anos ele descobriu que a lei estava oculta no templo. A lei do Senhor havia se perdido. E a redescoberta da lei provocou uma revolução no reinado do rei Josias. Ele expurgou o culto, ele eliminou a prostituição dos cultos, os ídolos, ele eliminou a adoração, os sacrifícios que não eram ao Senhor, de tal maneira que Josias fez uma reforma profunda. E foi nesse período que o profeta Jeremias iniciou o seu ministério. Mas em que pese a excelente trabalho feito pelo rei Josias, ele não conseguiu de todo reverter a situação de corrupção espiritual do povo de Israel. E o fato é que a tragédia que Jeremias anunciava, que Jeremias advertia, acabou acontecendo. No ano 597, Nabucodonosor, do Império Babilônico, invadiu a Palestina e começou um cerco de Jerusalém que durou 10 anos, culminando com a destruição completa da cidade de Jerusalém no ano 587 a.C. Essa destruição implicou em destruir o templo, os muros da cidade, e grande parte dos judeus foi levada cativa para a Babilônia, lá onde eles permaneceram cerca de 70 anos. Portanto, o profeta Jeremias, ele trabalhou num período muito difícil, de desgraça e ruína, e um período muito sombrio da história do povo de Deus. E como profeta de Deus, ele sofreu muito, mas Deus estava trabalhando no profeta, através do profeta Jeremias, de tal maneira que Deus também estava o conduzindo a aprender e a descobrir alguma coisa que Deus também queria lhe ensinar. Na verdade, Deus sempre tem formas inusitadas de nos ensinar. Deus tem formas estranhas de ensinar. Eu já contei aqui na igreja, talvez os irmãos se recordem, da história de um pastor que, cansado do seu ministério, a ponto de abandonar tudo, sentindo-se árido, sentindo-se vazio, sentindo que já não tinha mais nada para oferecer. Ele saiu andando pelas ruas da cidade quando um menino, um engraxate, veio ao seu encontro e pediu para engraxar os seus sapatos. E ele então permitiu, e aquele menino então começou a engraxar os sapatos, e ao invés de sentar-se na caixa de engraxate, como todos os meninos assim o faziam, aquele menino resolveu ajoelhar-se para engraxar o sapato, ilustrar os sapatos daquele pastor. E aquele pastor lhe perguntou: mas por que você está fazendo isto ajoelhado ao invés de assentado, como os demais meninos fazem? E ele disse: de joelhos é melhor. E esta frase lhe pegou, e esta frase veio chamar a sua atenção, diz: de joelho é melhor. E ele voltou para casa, entendendo que Deus estava falando com ele, e que a salvação, a possibilidade de restauração do seu ministério era que ele precisava dobrar os joelhos. Interessante, esse é um fato real que aconteceu, e ele compôs um hino chamado de joelho é melhor, de joelho é melhor. Interessante como Deus usa às vezes fatos inusitados, e como Deus às vezes usa circunstâncias para falar ao nosso coração. Algum tempo atrás em São Paulo, eu estava observando aqueles andarilhos que andam pelas ruas
e chamou minha atenção de um modo especial, e eu também já mencionei isso aqui para a igreja. Aquele homem que carregava 10, 15 sacos plásticos, uma enorme dificuldade para ele carregar aqueles plásticos, e ele não abre mão. Eu vejo sempre ele andando perto do escritório da igreja com aqueles sacos plásticos. E um dia mais de perto eu observei, sabe o que ele tem naqueles sacos plásticos? Outros sacos plásticos. Até um dia eu estava no ponto de ônibus, uma pessoa observou: será que é material para reciclagem? Eu falei: não é material para reciclagem, é lixo. Ele carrega o lixo, mas aquilo ele carrega como se fosse o seu tesouro. E eu observava aquele homem, e Deus também falou ao meu coração, eu creio, diz: assim somos nós. Às vezes nós damos tanto valor para coisas tão secundárias, coisas tão transitórias, coisas tão passageiras, que nós somos semelhantes àquele homem que carregamos com um enorme sacrifício um monte de sacos, de fardos, que no fundo, se você vai verificar, é puro lixo, porque você não pode levar aquilo para o cemitério. Alguém disse até com propriedade que caixão não tem gaveta. Você não pode levar com você. Assim somos nós. Há uma outra experiência que eu estou me lembrando aqui agora, que alguns anos atrás, 8, 9 anos atrás, depois de muita luta, nós conseguimos comprar a nossa casa própria em Fortaleza. Vendi carro, raspei as economias, as parcas, e juntando fundo de garantia meu, da Ruth, e nós conseguimos comprar. Mas antes de finalizar a transação, o proprietário estava a ponto de desistir, porque ele não tinha mais dinheiro para regularizar a casa, para que pudesse passar em nosso nome, e ele estava desistindo do negócio. E eu estava muito frustrado, porque eu entendia que aquilo era uma porta que Deus havia aberto, e Deus estava nos dando a oportunidade de fazer aquele negócio. Eu estava feliz, mas eu havia recebido a notícia que ele estava desistindo do negócio, e eu estava triste. Eu fui numa das nossas congregações e estava lá atendendo aquela congregação na volta, e eu pensando comigo: mas poxa vida, não era de Deus? E por que agora está escapando esse negócio? E quando eu pego o carro e entro na avenida, na minha frente tem um caminhão-tanque. E nesse caminhão-tanque está escrito assim: Deus proverá. E eu recebi aquilo como resposta de Deus, porque aquela expressão que estava escrita naquele caminhão, não foi na Bíblia, mas naquele caminhão estava dizendo: Deus proverá. Aquilo trouxe paz ao meu coração, e eu entendi que era Deus que estava me dando um recado, de uma maneira inusitada, de uma forma não convencional, Deus falando ao nosso coração, e Deus sempre fala ao nosso coração. Por isso que Jeremias foi convidado para ir à casa do oleiro para ter uma aula de teologia. Deus disse: Jeremias, não vá para o seminário, nem vá para a escola dominical, vá para a casa do oleiro, lá você vai ter uma aula de teologia. Porque Deus usa essas formas, Deus usa esses recursos às vezes para falar ao nosso coração. E por isso que ele levou Jeremias para lá para falar. E o que Deus falou para Jeremias? O que é que Deus estava falando com Jeremias? Quais são as lições teológicas que Jeremias aprendeu lá na casa do oleiro? A primeira delas, que nós podemos dizer que o barro é o mesmo, mas os vasos são diferentes, os vasos são únicos. Deus estava dizendo para Jeremias: a argila pode ser a mesma, mas cada vaso é único. Cada vaso é especial, porque cada vaso tem o toque, cada vaso tem a peculiaridade, cada vaso tem um traço que o oleiro deixa como marca. De tal maneira que assim também somos nós. Todos nós somos feitos do pó,
mas há um toque do oleiro na nossa vida que nos faz únicos. Essa singularidade de cada ser humano, que a biologia aponta, não existe impressões digitais iguais, não existe íris iguais dos nossos olhos, não existe tom de voz igual. Somos feitos pelo mesmo oleiro, do mesmo barro, mas há uma singularidade, há uma peculiaridade, há uma riqueza, que você, eu, somos únicos. Isso quer dizer também que somos especiais. Deus não nos fez em série. Há um toque do Criador que nos diferencia, que nos torna como indivíduo especiais aos seus olhos e perante a vida. Mas há uma outra lição também que Jeremias com certeza aprendeu naquela tarde na casa do oleiro. É que os vasos, eles estão entre a utilidade e a estética. Nós sabemos que a descoberta da cerâmica foi uma grande revolução. Foi um salto tecnológico. Antes da descoberta da cerâmica, os seres humanos eram nômades, não podiam armazenar, não podiam transportar. De tal maneira que estavam aqui, estavam ali, porque não havia ainda esses recursos que a cerâmica representou. A possibilidade de armazenar e transportar a água, a possibilidade de armazenar e de transportar os cereais, a possibilidade de cozinhar, de fazer a comida numa panela, num vaso. Isso foi um avanço extraordinário, tanto quanto, resguardadas as devidas proporções, a revolução digital que nós estamos presenciando. E os vasos eram feitos primariamente com uma utilidade, ou seja, eram feitos primariamente para serem úteis, para servir, atender uma necessidade. Mas os vasos não eram apenas úteis, eles tinham uma dimensão da estética. É claro que hoje, grande parte do trabalho do oleiro tem muito mais de estética do que de utilidade, porque hoje ninguém cozinha, raras exceções em panela, em vasos de barro, e você não usa instrumentos, artefatos de cerâmica na sua casa, na sua cozinha, raras exceções, apenas a porcelana, né? Mas é interessante observar que a invenção da cerâmica, a possibilidade de fazer vasos, representou uma resposta a uma necessidade muito grande. Então todo vaso era útil. Todo vaso tinha uma finalidade, era para guardar, era para transportar, era para cozinhar. Tinha uma utilidade tremenda. Mas ele também trazia consigo o elemento da estética, da beleza, porque o oleiro inevitavelmente acrescentava um toque de graça. Ele acrescentava algo que o diferenciava aquele vaso de outro vaso. E de certa maneira aquele vaso também tinha um toque de beleza. Porque é isso exatamente o que Deus faz conosco. Deus nos cria para sermos úteis. A finalidade pela qual Deus nos criou é sermos vasos úteis. Mas isso não exclui a beleza, o toque do Criador, que na nossa utilidade, nos nossos dons, na nossa inteligência, na nossa capacidade, Deus acrescenta esta graça, de tal maneira que aquilo que você faz com graça, faz com toque de beleza, e aquilo que você faz dentro da sua vocação, dentro da sua utilidade, traz beleza, traz alegria, traz satisfação, traz regozijo para quem é beneficiado pelo toque do teu trabalho, da tua mão.
Mas Jeremias aprendeu uma lição também naquela tarde na casa do oleiro. É que os oleiros, eles têm autonomia. Ele pega aquela massa informe de argila, ele diz: deste vou fazer um vaso desta maneira, e da outra mesma massa, parte daquela outra massa, eu vou fazer um vaso nesta proporção, com esta finalidade, com esta dimensão, de tal maneira que o oleiro tem absoluta liberdade e autonomia para moldar e para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Na verdade, este é o resumo do ensino bíblico, que Deus tudo faz como lhe apraz. É o resumo desta grande verdade bíblica que nós presbiterianos confessamos, a absoluta soberania de Deus, e que Deus é absoluto e soberano nos seus planos, nos seus desígnios, nos seus propósitos e nas suas interações conosco. Deus age com absoluta liberdade, Ele não é condicionado pelas nossas atitudes, Deus não é condicionado pelas nossas aspirações, Deus não é pressionado pelas nossas ofertas, Deus não está à mercê dos nossos desejos, Deus não é prisioneiro das nossas aspirações. Deus é absolutamente livre e soberano, e Ele faz tudo como lhe apraz. E a sua vontade, segundo a Bíblia, é perfeita, Ele é boa e agradável. Por isso este é o oleiro em que nós confiamos e descansamos, porque Deus, ao fazer tudo como lhe agrada e como lhe apraz, Deus faz da maneira melhor possível, da maneira mais perfeita possível, porque Ele tem autonomia, porque Ele é Deus, e se não tivesse autonomia, não seria Deus, seria um ídolo, seria qualquer coisa menos Deus. Jeremias começou a ver o oleiro trabalhando, moldando, o oleiro remodelando, e ele percebeu ali a absoluta liberdade e soberania de Deus. Mas havia outras lições que Jeremias também aprendeu naquela tarde, naquele seminário teológico do oleiro. É que o oleiro refaz o barro deformado. Ele refaz. O texto diz que de repente aquele vaso que ele estava fazendo desmanchou-se, desfez-se, estragou-se na sua mão, mas ele refez de novo. Que coisa extraordinária! O oleiro pode refazer o deformado, o oleiro pode consertar o deformado. Não há situações irreversíveis, não há situações que o oleiro não possa consertar. A argila, o barro nas mãos do oleiro pode sempre ser transformado. Nós costumamos dizer às vezes, quando sentimos situações limites: pau que nasce torto, morre torto, e quando queima até a cinza é torta. Esta é uma visão fatalista da vida, que não permite que a gente tenha esperança. Você olha às vezes para algumas pessoas e diz: esse não tem jeito, deixa a mão, larga a mão. Às vezes você olha para o comportamento de algumas pessoas e diz: Jesus, aqui pode largar a mão, que aqui desse mato não vai sair coelho. Não há mudança. Mas o que Jeremias aprendeu é que mesmo o povo de Israel sendo obstinado, duro, teimoso, mesmo o povo de Israel sendo incrédulo, havia esperança.
Deus está dizendo para Jeremias através dele: olha, eu posso consertar, é possível consertar, é possível refazer. Meus irmãos, isso é uma coisa extraordinária, porque isso nos dá esperança, não só com relação aos outros que nós achamos que precisam ser consertados, mas com relação a você mesmo, a mim mesmo, a esperança. Deus pode nos moldar, Deus pode te moldar, e Deus pode consertar, Deus pode refazer aquilo que está torto, aquilo que está errado, aquilo que está adquirindo uma configuração distorcida. Deus pode reconfigurar e Deus pode moldar, porque Ele tem poder, Ele é o nosso Criador. Jeremias precisava ouvir isso, porque talvez Jeremias estivesse cansado. Senhor, esse povo não adianta, esse povo não se converte, esse povo é teimoso, esse povo é duro, esse povo não tem solução. Mas Deus estava dizendo: não, Jeremias, não é assim, não é assim. E nós precisamos dizer para nós mesmos: há esperança para mim, há esperança para as pessoas às quais você olha e você às vezes sacode a cabeça e diz: não tem jeito. Mas Deus diz: tem jeito, eu posso mudar, eu posso fazer novas todas as coisas. Mas há alguma coisa que Jeremias precisava também aprender, tanto na sua vida, e nós precisamos aprender também. É que depois de pronto o vaso, depois de moldado, os irmãos viram ali, aquele oleiro terminou, ficou lindo aquele vaso. Agora aquele vaso precisava passar pelo forno, pelo fogo. E eu estava lendo sobre o processo, como é feita a cerâmica. A cerâmica é o mesmo processo. É uma composição um pouco específica, diferente o material que é feito, mas é o mesmo processo. E o processo de fazer a cerâmica, ela precisa passar por temperaturas que vão desde 900 graus centígrados a 1350 graus centígrados. É o processo do cozimento da cerâmica para que ela atinja o ponto ideal. E uma pessoa que estava presenciando isso diz que quando o vaso está lá naquele forno e a temperatura está nesse nível, diz que a cerâmica o fogo, o calor é tão intenso que ela vai se vitrificando e fica translúcida, fica transparente, para que as impurezas, as eventuais impurezas residuais do barro sejam eliminadas, sejam queimadas, e a qualidade da cerâmica assegurada. E depois então ela vai passar por outros processos, a pintura, vai passar por outros processos de verniz, até que então chegue à loja, até que chegue ao seu destinatário. Mas isso é interessante, passar pelo fogo. Nós não gostamos de sofrer, nós não gostamos de experiências difíceis. Se dependesse de nós, a vida seria um tapete vermelho estendido na nossa frente, sem dificuldades, sem sobressaltos, sem obstáculos. Se dependesse de nós, nós nunca sofreríamos, nós nunca adoeceríamos, nós nunca passaríamos privações, nós nunca enfrentaríamos tribulações, nós nunca passaríamos por tentações, se dependesse de nós. E há uma teologia por aí que diz que se você passa por provações e tribulações, é porque você está em pecado. Esse pessoal não leu a vida do apóstolo Paulo, não leu as epístolas, para mostrar que quando nós queremos servir ao Senhor, nós passamos pelo fogo.
há experiências de fogo, experiências dolorosas, mas essas experiências são experiências purificadoras, porque o fogo purifica, o fogo elimina impurezas, e muitas vezes Deus tem que permitir que, como vasos, a gente passe por experiências de aperto, de sofrimento, de luta, de abandono, e às vezes ficamos a ponto de desesperar da própria vida, para usar uma expressão do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele disse: o sofrimento foi tanto, irmãos, que eu fiquei desesperado da própria vida. São experiências de fogo, experiências de purificação, experiências de prova, em que Deus vai nos forjando, moldando, habilitando para outras coisas maiores e mais adequadas. E eu queria concluir, irmãos, a nossa meditação desta noite, dizendo que o discipulado é uma estratégia do oleiro. Ou seja, nós queremos seguir a Jesus. Você tomou uma decisão de seguir a Jesus, então a gente precisa entender que esta é uma estratégia do oleiro nas nossas vidas. Em que sentido? É que Deus usa também oleiros para nos moldar. Deus usa pessoas para moldar você também como oleiro. Deus nomeia procurador, oleiros procuradores, oleiros prepostos. Deus designa pessoas também que é para cuidar de você, te ajudar a te moldar. Nós falamos, Deus está moldando, mas como que Deus está te moldando? Às vezes Deus está colocando pessoas na sua vida que você nem tem ideia. Às vezes pode ser uma pessoa de difícil relacionamento, mas Deus está colocando na sua vida aquela pessoa para te moldar. Naquele momento Ele está sendo um oleiro de Deus. Deus está permitindo uma circunstância difícil na sua vida. Deus está usando aquela circunstância difícil como oleiro para te moldar, para te educar, para te instruir. Mas de um modo especial na igreja, Deus coloca pessoas para cuidar de você. Porque Deus, um dos propósitos pelos quais Deus nos chamou, é que você sendo colocado na igreja é para você ser cuidado. E nós chegamos na igreja com as nossas deformações, com as nossas distorções, com hábitos distorcidos, com vícios, com atitudes, e precisam ser trabalhados. Todos nós chegamos na igreja assim. Ninguém chega na igreja perfeito, completo, acabado, bonitinho, pronto para ser exposto na vitrine. Não, a gente chega na igreja, a gente chega na fé. A gente chega com as nossas deformações, com as nossas histórias de vida. Nós trazemos isto conosco, mas Deus vai colocando pessoas, e você precisa entender isso e se deixar trabalhar, porque Deus está usando pessoas na sua vida para te corrigir, te orientar, te admoestar, te orientar, te estimular. E Deus coloca pessoas assim na sua vida. É o propósito de Deus. Abra o olho para isto. E você tem que se permitir ser cuidado, trabalhado por Deus, porque Deus está fazendo o que fez com o povo de Israel, trabalhando, e quer trabalhar a tua vida, minha vida. Nós precisamos estar atentos para isto. O que é que Deus está querendo trabalhar na tua vida, na minha vida? Mas existe uma segunda verdade, é que Deus também nos chama para ser o oleiro na vida de outras pessoas. Então não feche os olhos. Às vezes Deus está te chamando, olhe, cuide dessa pessoa, estude a Bíblia com esta pessoa,
acompanhe esta pessoa, ajude esta pessoa a crescer, ajude esta pessoa a superar as suas dificuldades, ajude esta pessoa a entender a palavra, ajude esta pessoa a amadurecer, ajude esta pessoa a tornar-se mais parecida com Jesus. E Deus também te coloca na igreja, não apenas para você ser cuidado, moldado, mas para você também cuidar. Deus te coloca na igreja com essa finalidade, porque o projeto de Deus é que a gente seja vasos de honra. Como Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: há vasos de desonra e há vasos de honra numa casa. E o projeto de Deus é fazer de você um vaso de honra, um vaso que seja um vaso de bênção. Nós cantamos, né? Eu quero ser um vaso de bênçãos. Faze-me um vaso de bênção, Senhor. Só que às vezes Deus começa a tocar na nossa vida e diz: opa, não, pera lá, toca não, mexe muito na minha vida não. Mas se você quiser ser um vaso de bênção, um vaso de honra, nós precisamos nos permitir ser trabalhados, tocados pela graça de Deus, que vem até nós, através da vida de pessoas. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.